Saudações internautas e bem-vindos à Angop. Chegamos para mais um Conversa Livre e hoje a conversa vai ser, como sempre, realmente livre. A sexta-feira nós lhe convidamos a tomar um café connosco, uma água, uma quiçangua, vá. De repente, o que lhe faz bem. Mas hoje é um bom dia para falarmos de um tema que é de interesse geral. Vamos hoje conversar em torno da gestão de conflito interpessoal. Eu penso que muitas vezes nos deparamos com situações menos boas. Como gerir e de que maneira gerir sem ferir sensibilidades? É esta questão que vamos colocar aos nossos convidados. Vou conversar hoje com Enoque Paulo, é professor, é gestor e é tantas outras coisas. Vou também conversar com o Laureano Salamanca, que também é docente universitário, que vão responder as minhas e podem responder as suas questões também. Por isso eu vou saudar os nossos convidados. Bem-vindos à Angop. É uma estreia, assim, não é? Os dois nunca cá estiveram e vêm pela primeira vez. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Florinda. Extensivo a todo o pessoal da Angop. Muito bem. Obrigado, bom estar aqui e vamos ao trabalho. Vamos sim, senhora. Olha, o país precisa de nós, como jovens. Vamos começar por definir o que é, afinal, o conflito interpessoal. Ok, sob o ponto de vista da psicologia, o conflito é sempre quando existe oposição entre dois ou mais atores, quando existe a percepção de que um parece querer anular os esforços de um no alcance de objetivos, ou ainda pode ser traduzido, segundo Catarino Ivela, como a disjunção entre pessoas que podem ser da mesma equipa, mas que não veem mesmos caminhos para alcançar o mesmo objetivo. E aí começam os conflitos, que muitas vezes, em vez de unir, as pessoas criam conflitos desnecessários. O que é que está na base desses conflitos, Laureano? O que está na base dos conflitos podemos entender como muitos pressupostos, desde assuntos culturais, os interesses interpessoais, os gostos, a forma de ser, a forma de estar e também os objetivos que pretendem ser alcançados. Por exemplo, a Florinda é o que é como jornalista, acredite ou não, tem outras jornalistas que gostariam de estar no teu lugar. Só pelo facto disso já criam aí algumas inquietações mentais que lhes deixam desconfortáveis. Exatamente. Então são muitos interesses que levam aos conflitos interpessoais. Exatamente. Enoque. Sim, se quisermos fazer aqui uma análise antropológica, não é? Os conflitos vêm desde sempre. Só ali, afinal, no começo da Idade Média, começaram a ser estudados, particularmente nas organizações. E eles têm três abordagens principais. Uma é a abordagem tradicional, que olha para os conflitos apenas como nocivos, como fatores negativos. Depois vem e eles encaram que o conflito deve ser eliminado. Depois vem a vertente interacionista, que olha para os conflitos como inevitáveis e que sejam próprios das relações humanas, onde nós vamos interagir partindo do pressuposto de que temos educações, temos pensamentos, temos maneiras, ações e reações diferentes. E então eles são, ou seja, nessa vertente são considerados de inextinguíveis, ou seja, os conflitos não terminam, são também inevitáveis. E a última versão, que é a humanista, é a que olha para a componente de que, por mais que existam conflitos que tragam progressos ou podem ser construtivos, eles sempre acarretam uma carga emocional, desgaste emocional, acarretam frustração, e é essa vertente que traz, particularmente nas organizações, a ideia de gestão dos conflitos. Quer dizer, eles existem, eles estão aí, não podemos acabar com eles, mas podemos geri-los. Essa questão de gestão vem a partir do pressuposto de criação, de aceitá-los como parte das organizações, parte das relações humanas, e olhar para além da natureza de conhecê-los, entender as suas causas, preparar as pessoas para que possam lidar com os conflitos. E hoje, com a grande maré do conhecimento e autoconhecimento da inteligência emocional aberta por Daniel Goleman, vem ali a lógica de nos conhecermos para melhor interagirmos com os outros. E a pergunta que eu vos vou fazer é, isso é para os dois: todos os conflitos são negativos? Felizmente não. Há conflitos positivos, não é? Sim. Por que olhamos num quesito positivo?
muitos conflitos acontecem no seio do dia a dia e organizacionalmente também falando, por conta de competitividade. Isso gera uma certa competitividade. Então, nós no seio organizacional vamos olhar os conflitos, por exemplo, os trabalhadores têm de dar o máximo de si para alcançar um determinado objetivo organizacional, se lhes forem propostos. Por quê? Porque isso leva o trabalhador ou funcionário a dar o máximo de si e apresentar resultados no tempo ou no período que for estipulado. E isso, obviamente, vai criar ali algum conflito, mas o bom conflito. Por quê? Porque vamos ter aquelas empresas que criam grupos de trabalho. Então, temos o grupo A, B ou C. O grupo que conseguir chegar à meta vence. Ali há um conflito de interesse. Há um conflito. Obviamente que esse conflito vamos olhar como um conflito positivo. E tantos outros também, conforme posso dizer, por exemplo, há um gestor que eu me inspiro, obviamente que terei que fazer alguma coisa para seguir a mesma linhagem ou para chamar a sua atenção. E obviamente isso vai gerar algum conflito na minha construção até chegar ao meu alvo. Mas há pessoas também, e não sei se vocês concordam, eu gostaria de saber qual é a vossa opinião. Há pessoas que de tanto gostarem de alguém, depois começam a querer, na verdade, entrar em conflito com a pessoa que eles deveriam aprender. Pois é. Por exemplo, eu sei que a Florinda pode me agregar valor em termos de comunicação, mas em vez de estar associada à Florinda, eu vou criar bloqueios e vou criar conflitos desnecessários. Como agir nestas situações? Isso é falta de humildade. e antes de chegar para ali, eu gostaria de trazer aqui o perfil de evolução do conflito. Nós podemos analisar o conflito constituído por 5 fases. Na primeira fase temos lá as questões de fundo, que vão ser, por exemplo, questão de comunicação, questão de interação. Nós vamos trabalhar em equipa ou até numa organização em equipas diferentes, mas as nossas atividades colidem. Eu vou precisar realizar uma atividade cuja matéria para a realização da minha atividade depende da Florinda. Certo. E se existir uma falha de comunicação, a minha atividade fica chocada. Eu posso às vezes não notar como conflito, mas a questão de fundo está. Na segunda fase, viemos para a questão de perceber o conflito ou senti-lo. Na primeira, posso não senti-lo. Na segunda, já vou perceber ou senti-lo. Quando eu vou para a questão da cognição, eu percebo, eu entendo o conflito e também o sinto. Eu vou para a terceira fase, que é montar as estratégias para enfrentar, para lidar com o conflito. Exatamente. Onde eu posso escolher o enfrentamento, onde eu posso escolher a evitação, onde eu posso escolher o retraimento e tantas outras estratégias que eu tenho. Ou isolamento. Ou isolamento também, sim, obrigado. E depois vou para a quarta fase. Na quarta fase, o que é que nós vamos fazer? Vamos procurar, então, vivenciar esse conflito e vai depender de como nós vamos escolher. E na quinta, é onde eu vou olhar para os resultados do conflito, onde eu vou ver se ele foi positivo, agregou valores, ou foi negativo. O que é que devemos observar? A princípio é que pessoas nunca se igualam. E, infelizmente, a grande debilidade do ser humano é esta: querer competir com quem deveria aprender. Isto é um de tanto quanto inconsciente. Nós devemos saber, sim, termos a capacidade de, a princípio, nos autoconhecer e nós traçarmos um perfil sobre o que somos. E tenho ensinado sempre o seguinte, e ali, no que a Florinda apresentou, entraríamos para os ditos conflitos de papéis, ou conflitos de processos. Os conflitos de papéis estão quando 2 profissionais formados na mesma área têm que executar uma tarefa e cada um acha que existe uma maneira de resolver e normalmente queremos achar que a nossa maneira é a única certa. É a melhor, né? E normalmente eu particularmente tenho ensinado o seguinte, que existem 3 formas de saber. Existe o saber que sei, existe o saber que sei que não sei, e existe aquele saber do que nem sei que existe. E a lógica está que o facto de
me trazerem alguma coisa que eu não conheça ou que eu desconheça, não implica dizer que aquela coisa seja errada ou que ela não exista. Então, uma das grandes habilidades humanas é reconhecer o potencial dos outros e conhecer o nosso. E aprender não nos diminui em nada. E sempre digo que o saber é a única coisa a única maneira que temos de roubar de alguém aprendendo com ela. Com ela e juntarmos-nos aos bons. Exatamente. Queres acrescentar algo? E eu gostaria que também trouxesses-nos aqui a resposta da pergunta que eu tenho muito comigo há muitos anos. O silêncio é uma boa estratégia durante um desentendimento? Sim e não. Por que eu digo sim ou não? Há uma frase, acho que é de Seneca: em tudo quanto souberes que vai gerar algum conflito, o silêncio é a melhor arma para confrontar o seu adversário. E há uma outra frase também que diz: você tem que abordar do teu adversário de que a tua posição é a certa com relação aos seus argumentos. Então, também temos aqui um dos nossos grandes humoristas, se posso dizer, o Calado Show, que diz que não podes lutar com o porco na lama. O que ele está a querer dizer com essa frase? Se nós sabemos que a nossa posição é vantajosa com relação àquela situação, o silêncio é a melhor resposta que nós podemos dar. Por quê? Porque se nós respondermos a essa pessoa, estaremos baixar até ao nível dela e dando vantagem. E dando vantagem a essa mesma pessoa. Então, nesse quesito, o silêncio é a melhor arma para contrapor qualquer tipo de conflito. E quando é que ele não é bom? Se me permitir, eu olharia essa questão numa outra perspectiva. A lógica está bem, eu me remeto ao silêncio até que ponto? Ou de que maneiras é que o meu silêncio vai desfazer a questão conflituosa? Porque uma das características dessa reação silenciosa ao conflito é que eu não alimento o conflito interpessoal, mas crio um conflito intrapessoal. Okay. Quer dizer, eu não confronto a Florinda sobre aquilo que me inquieta na relação com ela, mas fico me remoendo. E pode chegar algum dia que, por evitar tanto, eu perca o controle e venha a explodir de uma maneira desproporcional. Uma das formas que eu aconselho as pessoas a lidarem é uma forma que eu chamo ativa-passiva, onde a lógica é não abordar o conflito quando ele estiver latente do outro lado. Se a Florinda estiver esquentada no momento, eu não vou abordá-la nesse assunto. Exatamente. E muitas das vezes é confortar, criar uma maneira de atuação ou de interação com a pessoa que a conforte. Eu quero falar sobre uma situação conflitante, mas não vou chegar criticando. Eu vou chegar falando das habilidades da Florinda. E depois vou levar... É possível? É sim. Eu chateada, super chateada, e você... Por isso é que não é no momento em que você esteja chateada. É depois. Acontece alguma coisa, hoje eu chego e depois vou chegar. Florinda, eu gosto de si nessa perspectiva, nessa. E ao invés de apresentar a situação que nos aconteceu na primeira pessoa, eu posso trazê-la na terceira pessoa. Na terceira pessoa. 2 colegas falaram sobre essa situação e vou contar a situação que aconteceu entre nós. Qual é a tua visão sobre isso? Yeah. Aí a tua mente já está um pouquinho mais serena. E quando é que chegamos a esse nível? Quando temos depois de um nível de muito treinamento. Uma maturidade emocional também. Pois, porque eu olho para vocês e eu me pergunto assim, e os meus internautas, na lei, isso funciona? Funciona. Funciona sim. Funciona. Como executar? O que é que deve ser trabalhado em nós para chegarmos e termos essa capacidade de gestão de conflitos? Ter a compreensão de que a natureza dos outros não pode mudar a minha. Exatamente. Ter a natureza de que eu nunca vou acabar com um conflito. Ele vai poder mudar de forma, vai poder mudar de natureza, vai poder mudar de tipo, vai poder mudar de estação, mas nunca vai terminar. Só para terminar, okay. Só para dar uma ênfase nesse ponto para não me esquecer. Esse nível de compreensão é que gera mais estresse. Ok. O que acabou de dizer, esse nível de compreensão é que gera mais estresse. Aí é que nós buscamos mais a nossa capacidade emocional. Voltando para ali, a lógica é, se todos nós usarmos a lei natural do olho por olho, todo mundo fica a zarolho. Yeah. E
Yeah. E a lógica vem. Exatamente. Que nós precisamos perceber que até os conflitos interpessoais, muitos são de fundo intrapessoal. A maneira como me compreendo fala muito sobre o que eu vou compreender os outros. E eu acho que a Flor é minha amiga em alguma das redes sociais e viu um comentário que eu fiz sobre a situação K2 bem. Yeah. Normalmente, o que vai representar o conflito não é o que os outros fizeram, mas é a maneira como nós nos sentimos e reagimos a isso. E para desconstruir aqui um conceito popular, né? Gostam muito de falar, controla as emoções. Não, ninguém controla emoções. As emoções são involuntárias. O que nós podemos controlar são as reações. Se a Flor fizer alguma coisa que me entristeça, eu não tenho como evitar ficar triste. Porque eu já fiz. Está ali. A emoção vai estar lá. Mas a minha reação, essa é que eu posso controlar. Faz muito sentido. E vocês acham assim que o que é que devemos evitar dizer para que vocês falam aqui da tal questão de depois da pessoa estar calma e tudo mais, mas existem situações que eu tenho que falar, man, e o que não dizer para eventualmente não causarmos um estrago maior quando estamos em conflito? Eu que disse aqui agora mesmo, o que devemos fazer é controlar as nossas reações. Aí sim, levamos outra vez a pergunta que acabou de fazer. As nossas emoções, elas existem, sejam elas no ponto positivo ou no ponto negativo, elas não vão deixar de existir. Agora, as nossas ações, as nossas reações, aí sim, nós podemos controlar esse quesito. Em termos de tratamento do processo, eu posso levar a maneira de lidar com alguém que tem um conflito e que coabito por causa do trabalho. Numa pirâmide ascendente, eu vou escalonar por fases. Mas eu vou passar princípio para a evitação, depois vou para a mediação, vou indo. E quando a pessoa não mostra melhorias ou não, então precisamos muitas das vezes, a confrontação é um dos estágios. Eu vou precisar fazer aquilo que em psicologia chamamos do efeito espelho. É num dia confrontá-lo do jeito que ele me confronta. Para que ele prove, como dizemos na gíria, prove do próprio veneno. Então vão seguir níveis. O que não se aconselha é irmos todos explodindo pelo primeiro sinal do confronto ou do conflito. Mas sim, numa tendência progressiva, onde eu já usei todas as outras estratégias e não funcionarem, sim, eu posso experimentar a confrontação, que é reagir a ele como ele age, só para ele se colocar na minha condição e sentir aquilo que tenho sentido, e depois normalmente recorrer para os departamentos organizacionais que tratam de lidar e gerir os conflitos. E olhando aqui para a mesma questão também, muitas das vezes as reações são tidas ou acontecem quando nós percebemos, muitas das vezes, com relação às consequências. Nós, antes de olharmos para as consequências, temos que olhar pelas causas. Mas eu estou nervosa, vou pensar nas consequências. Deve pensar. Por quê? Porque a reação pode ser mais letal do que a pessoa que te feriu. Ou seja, adicionando aqui, eu sempre tenho dito às pessoas, reagir é também agir. E ninguém é julgado por aquilo que sofreu, todo mundo é julgado por aquilo que fez. Exatamente. É por isso aqui. Ali está a questão. Não importa o que terão te feito. O que as pessoas, quando forem falar da tua parte do conflito, vão falar do que você fez. Do que você independentemente fez, do que te motivou a fazer. Então a questão é ter a ponderação. E como ele falou, ali está, iríamos para a questão daquilo que os juristas falam de proporcionalidade ou desproporcionalidade da reação. Exatamente. É aquilo, alguém veio, deu-te um empurrão e você responde com um martelo. É reação. Houve um estímulo, mas agora é proporcional? Ali está a questão. Onde depois você passa de agredido para agressor. E tem essas consequências todas. Ou de vítima ou culpado. É isso. Exatamente. Olha, quando é que o conflito precisa, na verdade, de uma intervenção de uma terceira pessoa? Há níveis que depois nós já não conseguimos
resolver, é algo que transcende a nossa capacidade de gestão de conflitos e quando é que deve entrar e por que razão uma terceira pessoa? Ok, acabamos de falar aqui, e principalmente do lado do meu companheiro de painel, onde falou que os conflitos têm níveis. Porque vamos ter aquele do confronto, do evitamento e do isolamento. Mas nós devemos olhar também na questão temperamental. Há pessoas que, depois de uma ação contra si, eles reagem. E muitas das vezes nós já vimos em vídeos e conversas essa coisa toda. O agressor muitas das vezes está numa posição muito perigosa e ele vai agredir. Quando essa pessoa reagir, um mínimo toque, o perigo em que ele está acaba sendo fatal. Então, o que acontece? Passando pelo primeiro nível, chegando até o segundo nível, aqui vai depender muito como é que é o nosso nível temperamental, se vamos conseguir chegar ao segundo ou ao terceiro nível. E o outro, sim, devemos ter uma capacidade para além do normal, para perceber que o assunto em que está a ser abordado precisa de um testemunho, ou alguém que pode mediar. Aí sim estaremos já no nível de trazer um mediador de conflito ou um gestor de conflitos laborais. E a esse processo nós podemos ter então como a gestão do conflito interpessoal. É saudável chegarmos a esse nível de existir uma terceira pessoa para intervir? Super saudável. É? Super. Bem, aqui é sempre uma faca de dois gumes. Sim. Porque quando recorremos a mediações, a questão depois vem lá do interesse que cada um quer alcançar. Porque quando nós estamos em conflitos é porque muitas das vezes os nossos objetivos divergem. E partindo desse pressuposto, quando vamos recorrer à entidade que tem que mediar, depois vem a questão da satisfação e insatisfação. E estou a escrever alguma coisa sobre isso, que é, a nível das organizações, temos duas áreas que lidam com os conflitos, ou RH ou então gabinete jurídico. O jurídico vai olhar lá para as sanções, penas e normalmente o RH vai olhar para a questão, não estão a se entender, então vamos pegar muda para outro setor, é afastamento geográfico, mas existe alguma coisa. Nenhum desses setores trabalha nos sentimentos e emoções causados por esses conflitos. Estamos aqui a chamar e precisamos chamar aqui uma intervenção psicológica. Isso, depois as talas vêm por ali, as perseguições, outras coisas, os ajustes de contas, existe este perigo. Porque a mediação até pode surgir, mas será que eu depois fico satisfeito com o desfecho? Com desfecho. Tá bem, o diretor até exarou, tá lá, o colega ficou suspenso 2 dias, eu 5 por quê? Se o que eu fiz só foi ter reagido. Não, o gestor não gosta de mim, foi... Então, vamos a esse nível e fica aquele fundo emocional. Fica aquele grande fundo emocional. É sempre bom que os conflitos sejam resolvidos na relação interpessoal. Mas quando não se consegue, claro, tem de vir uma autoridade, ou seja, uma entidade de autoridade que possivelmente, ou melhor, a qual normalmente nos submetemos, ou por força de estatuto, Sim. ou por força de hierarquia, e vai amenizando. Mas no fundo, a minha grande preocupação é isto que lá fica. Porque sempre que há conflito, a maneira de ver a justiça depende de cada lado. São poucas pessoas claro que, todos que conseguem ver, que conseguem dar a mão à palmatória e chegar para até aqui, errei, foi mal, eu errei, está feito, está por lá. Mas sempre que a gestão entre nós se ficar impossível, é necessário que partamos sim para a intervenção organizacional. Muito bem. E só para acrescentar aqui este ponto, precisamos compreender e desfazer e desconstruir em miúdos o que acabou de dizer com relação a uma entidade. Para nós devemos entender psicologicamente é que as partes conflitantes, se no processo de mediação da entidade há um bloqueio de expressão, porque nós temos chefes ou responsáveis de determinadas organizações que a sua presença bloqueia, a sua presença intimida.
Então, nesse determinado assunto, vamos perceber muitas das vezes que uma das partes vai se pronunciar mais que a outra. O melhor sempre é trazer um mediador que tem um nível de comunicação com todos. E que não tenha preferências também. Exatamente. Uma pessoa neutra. Uma pessoa neutra. O chefe até pode ser neutro, mas devemos olhar também o seu perfil na empresa ou a sua intervenção com relação aos funcionários na empresa, porque provavelmente pode criar um bloqueio de pronunciamento ou de expressão de uma das partes. E meu chefe, ou se falar desse jeito, ou se falar daquele jeito, posso ser lesado por uma ou por outra coisa. Quando já temos alguém a mediar que não tem partes, não tem o nível de comunicação é a todo grau, e aí então vamos ter uma gestão de conflito e uma resolução do mesmo da melhor forma possível. Eu quero olhar aqui para as estratégias de gestão do conflito. Normalmente aplicam-se duas principais, que são a negociação ou então a competição. Porque quando, a título de exemplo, queremos instigar produtividade, normalmente vamos por competitividade. Para qual é o problema? Há uma vaga de chefia em aberto e então os colegas, os dois potenciais candidatos estão a conflitar por causa da possível promoção. E muitas das vezes o que vem é aquilo, tá bom, quem cumprir as metas tais e tal vai ser a pessoa. Muitas das vezes essa maneira de procurar resolver pode ainda fomentar mais um conflito. Existe, por exemplo, a tendência, eu aconselho sempre a saída pela negociação. O que é que eu faço? Eu posso chamar os dois colaboradores e dizer que vão ter um tempo de experiência para cada um mês na função. E fazendo as mesmas coisas. E ali vamos observar que na gestão, na fase do mês de gestão de um, você é subalterno. Na fase de gestão do outro, troca também é subalterno. Quer dizer que a minha avaliação em seguida vai para o seu comportamento, não só no teu mês como gestor, mas como você se comportou no mês em que não eras o gestor, era o colaborador. Isso é fundamental. Ali sim é fundamental e vemos muitas das vezes o caráter das pessoas ali falar. Então, aconselhar os gestores muitas das vezes a optarem mais pela negociação, que é onde nós vamos conseguir procurar aquilo que se diz, não é? Dividir o mal pelas aldeias, onde ninguém sai completamente com a ideia de que ganhou ou completamente com a ideia de que perdeu, mas levamos todo mundo a ganhar em alguma coisa e a ceder noutra coisa para equilibrar os egos. Muito bem, deixa-me só relembrar os nossos internautas que somos o programa Conversa Livre. Conversa Livre em 45 minutos traz aqui o essencial de uma conversa realmente livre. E hoje estamos aqui a perceber coisas de que eu, por acaso, confesso que não dominava, né? Eu era mais agressiva, muito mais à defensiva, e eu já vou aprendendo um bocadinho mais, e o objetivo é exatamente este, para que tenhamos noção de que precisamos ter calma. Mas relembro-vos que de segunda a sexta-feira temos muitos conteúdos para lhe oferecer. Aqui temos o Viver com Saúde, onde a saúde está em primeiro lugar, várias patologias, vários especialistas vêm até o nosso estúdio e falam-nos sobre a saúde. E aqui, semanalmente, também temos a nossa resenha desportiva. Aqui o desporto tem voz e vez, e trazemos também aqui todo o contexto da semana em relação ao futebol, handball, voleibol e tudo mais em relação ao desporto. Não se esqueçam que também podem aqui ter na vossa economia ao pé da letra, porque semanalmente traz aqui um conceito com o nosso economista que trazem o essencial da economia a nível nacional e internacional. Temos 1001 razões para não ficarem do outro lado. A nossa página, o nosso portal oficial oferece informações de minuto a minuto. Então, Conversa Livre é sexta-feira. E hoje a conversar aqui com o Enoque Paulo e também o Laureano, que tem o sobrenome um bocadinho esquisito, mas depois vamos saber o que é que significa. Salamanca. Salamanca, que eu não sei. Eu, na verdade, fico sempre curiosa para saber o que é que significa, e poderá ser hoje que me vais contar. Eu olho para aquilo que normalmente, e para o que disse há pouco tempo o Enoque, há às vezes a vontade de querermos ser melhores, mas esta vontade de querermos ser melhores
inibe-nos de vermos as qualidades de outrem. Ou seja, quando estamos a ser avaliados, nós fazemos a nossa coisa, o nosso trabalho, mas quando outro está a ser, ele também deveria fazer. Há interferência. Não, ele... ainda... Ou seja, ele é bom, mas falta sempre alguma coisa. Isto faz parte dos conflitos também interpessoais? Na verdade, sim, faz, porque todos nós, seres humanos, temos ego. Então, nós aqui vamos olhar na questão ego. E o outro, sim, nós acabamos ficando cegos por obsessão em alcançar aquele determinado objetivo. Então, quando nos colocamos nessa posição, todo conselho que vem deixa de ser válido, porque nós estamos obcecados em alcançar um determinado objetivo. Então, depois, quando chegamos ao nível da avaliação deste processo na qual você tem feito para alcançar o objetivo, depois vamos colocar aqui o efeito espelho. Você depois vai ver os teus próprios atos, se valeu a pena ou não. Vendo o outro a executar, eu devia ter feito isso, eu fiz, mas... Eu devia fazer melhor, né? Exatamente, devia fazer melhor. Por isso é que temos aquele conceito que muita gente diz, eu sei que fiz, mas quando já colocou mais, estragou a conversa. E já não tem o mesmo efeito. Já não tem o mesmo efeito. Então, muitas das vezes, ao nos posicionarmos como colaborador ou executor de uma determinada tarefa, nós devemos fazê-la de forma que o que vier depois de nós pode dar sequência sem nenhum problema. Eu, por exemplo, queria partilhar aqui uma historinha muito rápida em que eu vivi. Trabalhei numa instituição de ensino superior como vice-presidente para os assuntos científicos. Mas eu ascendi o cargo sem eu saber por que fui nomeado para aquele cargo. Por quê? Os membros da direção lá em cima fizeram uma espécie de uma reunião e disseram quem vota no fulano, quem não vota no fulano. Muitos que lá estavam votaram em si próprios. Ok. E isso gerou algum conflito quando a maioria votou para mim. E acredito que nesse momento que estavam aí os votos, eu estava no hospital com a minha filha. Então, quando eu cheguei, olha, fulano, você foi nomeado para ocupar esse cargo. Os homens que votaram em si próprio, então começaram a desenvolver uma série de conflito interno, porque eu não tinha noção de que aquele conflito era comigo, e aquilo foi tendo o efeito bola de neve. E isso é como beber do seu próprio veneno, né? Pois é. O efeito não é para o outro, é para si. Exatamente. Foi tendo o efeito bola de neve que foi crescendo, e depois deu no que deu. As pessoas depois explodiram-se. Eu disse, eu não sei de absolutamente nada. Se as pessoas estão assim ou deixam de estar assim, eu estou a fazer o meu trabalho. Deviam ter a capacidade de sentarmos, conversarmos, até porque eles estão umas experiências, mais áreas diferentes com relação à minha. Vamos trabalhar juntos. Exatamente. É necessário nos desfazermos do complexo de Deus, ou do síndrome de Deus. Omnisciente só é Deus. Exatamente. Tento saber que enquanto humano terei domínios, valências em alguma coisa e não em outras. A nossa grande dificuldade enquanto humanos é lidar com pessoas que nos desafiam. Nós temos essa dificuldade e por isso é que normalmente as pessoas que sempre questionam, sempre criticam, são tidos como chatos, depois vêm, não gosto daquele gajo, como normalmente dizem. Sem conhecer. Não, mas essas pessoas desafiam-nos. Sim. É necessário, porque de outra maneira nós não crescemos. E profissionalismo chega a nós quando eu tenho capacidade de separar as minhas emoções da minha cognição. O que é isso? Eu dizer o seguinte, o fulano de tal desafia-me enquanto pessoa, mexe com o meu emocional, mas para executar essa tarefa, ele é o profissional mais indicado. Então, aquilo que eu tenho como sentimentos em relação a eles não prejudicam a minha avaliação dele enquanto profissional. Olha, tocaste num assunto muito importante, eu queria mesmo saber... Mas tendo essa capacidade que o Enoque acabou de dizer. Isso requer muita quando chegamos a esse nível, estamos em nível de quê? Exatamente. Ali você atingiu o chamado nível de liderança. Liderança é isso. Liderança, exatamente. Liderança é isto. Que você tem equilíbrio em tudo.
há um certo equilíbrio em tudo, se assim posso dizer. Não é? Há uma coisa principalmente a nível que profissional. os líderes não conseguem perceber muitas das vezes, é que o líder é o limite da equipa. Acho que ele também tem as suas fases de esgotamento. Independentemente do o que se possa fazer, o que não se possa fazer, o que se permite fazer, você é o limite. Yeah. A questão está, e o que eu disse que estava a escrever era sobre isso, consequências psicológicas dos conflitos laborais na tomada de decisão dos gestores. Como é que um gestor vai avaliar um subalterno com quem teve conflito? Yeah. Eu tive conflito com o Laureano. Ele é da minha equipe, é subalterno a mim. Amanhã tem um cargo de chefia, onde eu sei que o perfil indicado é o dele. Até que ponto eu serei profissional Esquecer os... em indicar o nome dele independentemente das conflitos diferenças que eu antigos. tive com ele. E fiz uma reflexão também em tempos sobre isso, que é necessário que entendamos que, sob o ponto de vista de projeção de carreira nas organizações, todos os subalternos que eu lidero estão de olho no meu lugar. Eu tenho que aceitar isso é muito e automático. lidar com isso naturalmente. Todo mundo procura crescer. Okay. E no desenvolvimento de carreira, você vai sair de técnico para supervisor, depois vai lá para gestor. E gestor é o lugar onde eu estou. Eu tenho de saber que essas pessoas também querem crescer. Eu não nasci nesse lugar, eu cheguei aqui. Para eu ter chegado, alguém um dia precisou de deixar. E ali depois conta o que eu vou escolher. Há 2 caminhos que eu posso escolher. Eu posso ser quem os instrui a chegarem e me torno mentor deles. Ou então eu vou ser quem tenta o impedi-los e depois me tornarei quem eles serão forçados a remover. Yeah. Então há coisas que nós temos que lidar e aceitar com a maior naturalidade, para evitar conflitos. É necessário que chegamos ao nível de maturidade. Que olhemos para isso. Exatamente. Então a questão está, enquanto seres humanos nós temos sim essa questão das emoções. E muitas das vezes ali está o fundo da questão da componente intrapessoal. Muitas das vezes o que nos fere não é a ação que o outro fez, não é o que ele disse, talvez como ele tenha dito, ou ainda o que é que significa para mim o que ele disse. O que ele disse. Aí vamos olhar no quesito cultura. Vamos olhar no quesito cultura. Por quê? Porque eu posso dizer algo que na linguagem social entende-se do mesmo jeito, mas agora, na tua cultura, o que você entende do que eu disse? Aí vamos saber se feriu ou se curou. Olha, falando nisso, eu lembro-me de ter estado num debate onde havia pessoas mais velhas do que eu. Eu só estava a emitir a minha opinião e ele falou assim para mim: tu és criança. Na nossa tradição, na nossa cultura. E eu fiquei, olha, de certo modo, nós crescemos e vivemos numa sociedade cujo, não que os ensinamentos, mas também sim, é de sempre, quando o mais velho estiver a falar, ainda que estiver errado, devemos silenciar. Não, mas é correto? Devemos desconstruir isso. Para além do fator cultural que o Laureano citou aqui, em termos científicos, hoje já se fala da programação neurolinguística. Sim. É o significado emocional, cognitivo que as palavras têm sobre mim. Alguém que, por exemplo, cresceu a meio a bullying e foram usando sempre para ele uma palavra pejorativa. Quando for para um meio de alguém que aquela palavra para ele foi sempre trazida em forma de brincadeira, de desabafo, está lá. Então, 2 pessoas que vão confrontar-se com a mesma palavra, mas que a palavra significa coisas bem diferentes. A profundidade com que aquela palavra fala para mim não é a mesma que fala para ti. É como o termo parvo, por exemplo. Para um português, é algo normal. Bem normal. Ou vá para que o angolano... Você criou. Então está lá. Aqui a questão da programação neurolinguística também tem a ver com isso. Em termos de conhecimento, nós devemos saber que a ciência é ciência e não é
nós crescemos muito na maneira do conhecimento cultural, onde o conhecimento era trazido apenas pela experiência de vida. Hoje devemos desmistificar isso. E pessoas sábias são aquelas que, apesar da idade, devem sim aprender com os mais novos, devem ouvir, porque cada um tem a percepção. Nós gostamos muito, e uma vez levei essa reflexão, por que é que gostamos muito de validar o argumento de causa com a experiência para as coisas que nos convêm? Faça o que eu digo e não o que eu faço. O que eu faço? Esta frase é muito profunda e tem sincero cunho. Eu defendi ela num painel. Nós queremos dizer que um empreendedor de sucesso pode nos dar conselho sobre empreender. Por que o bêbado não pode nos dar conselho sobre não beber? Se queremos fazer valer o peso da experiência. Mas muitos deles falam. E então você diz que não. Como é que você... Ok. E nós queremos dizer, não, você está a beber, como é que me fala para não beber? Claro que ele tem que te dizer. Exatamente. Porque Porque você não sabe o quão profundo ele entrou naquilo. E que ele não consegue sair, motivo pelo qual ele te diz para não sair. Por que uma prostituta não pode aconselhar as pessoas a não entrarem para ali? Então, se nós queremos usar o peso do argumento, o peso da experiência como argumento do fundo para aconselhar, temos que dar esse privilégio para os dois lados. Então, é necessário olhar para ali, mas devemos saber que as sociedades são dinâmicas, com todo respeito pelos nossos mais velhos, né? Tenho uma máxima que sempre que digo que o mais velho age pela experiência, né? O jovem pela ciência e a criança pelo real, e o somatório de experiência, ciência e real é que faz um homem dos pés à cabeça. Sem ignorar, é necessário que haja um espaço, porque se existir esse exercício de mais ouvir de ambas as partes, poucos conflitos geracionais, ou seja, a intensidade com que se vivem os conflitos geracionais teria diminuído. Pegando ainda nesta chega, a cultura e a educação influenciam na forma como reagimos aos conflitos? Sim. Sim. Muito. Muitas das vezes as pessoas questionam educação e instrução. E tenho pegado muito nisso para desmistificar. Há pessoas muito bem instruídas que não são educadas. Certo. Instrução tem a ver com agregar valor acadêmico ou científico. Conhecimento prático em alguma coisa. Educação tem a ver com desenvolvimento de valores morais e princípios. Então você pode ter um bom doutor, um bom médico, mas que não seja educado. Sim. Então, a questão de educação é a base de... Eu tenho, para falar ao título de exemplo sobre educação, eu uso duas máximas. Uma cristã, uma cristã e uma da ciência. Uma de Cristo, que diz que no redimensionamento dos 10 mandamentos ele falou: ame o próximo como a ti. Ou seja, o reflexo do que eu posso fazer para os outros sou eu. Sim. Traduzindo, a ideia é: vou fazer isso, tá bem. Se alguém fizesse a mim, eu gostaria? Então essa é a questão. Como é que eu reagiria? E a outra é de Mahatma Gandhi, que ele diz: anuncia em ti o mundo que queres ver, ou seja, você é a mudança que queres ver no mundo. Então, o que essas duas máximas nos trazem? É a ideia de que tudo o que eu quiser fazer, a princípio tenho que me colocar no lugar do destinatário das minhas ações. E hoje em dia nós criticamos-nos uns aos outros. Tá bom, eu tenho defendido assim: não existe mau polícia. Existe um mau cidadão que se tornou polícia. Pois é. Não existe mau professor. E voltamos à questão da tal educação, né? E ali está a questão do princípio. Educação é aquilo que me diz: eu até sou o gestor. E encontro a senhora de limpeza a fazer a sua limpeza, eu passo no chão molhado e vou marcando. A Rosária se ouvir isso. E a questão está que eu até posso ser o gestor, mas esse gesto não é da educação. Não é da educação, sim. Educação seria, se fosse eu a estar ali,
Como é que eu reagiria? Ali está. E respeitar o trabalho, não perco nada esperando 1 ou 2 minutinhos para que aquele espaço seque e que eu passe em segurança. Isto é logicamente é uma demonstração prática de algum princípio educacional. Olha, nós tínhamos muito para conversar e temos muito para conversar, mas estamos a chegar quase já à reta final. Como é que devemos agir no ambiente, como agir ou gerir, assim que está certo, conflitos no ambiente de trabalho sem prejudicar a produtividade? É possível? É possível sim, é possível sim. E falamos muito aqui, principalmente o Enoque, sobre essa questão. Antes, porém, temos que nos colocar na posição correta para saber ouvir. O outro sim, encontramos sempre um mediador. E eu aconselho sempre, todas as organizações devemos ter um psicólogo, um compliance, um departamento de compliance. É extremamente importante. O Enoque frisou aqui e muitíssimo bem sobre o processo da gestão e mediação de conflitos. Mas agora, o que se percebe, ou a questão que vem a seguir é o quê? Psicologicamente, o que restou ou o que não restou. E o que pode ser salvo. Exatamente. Então, depois do processo da mediação, o psicólogo intervém para saber psicologicamente as partes conflitantes como é que estão. É extremamente importante. Temos que ter psicólogos no trabalho. Sim, pegando ali, é necessário ter a dita consciência do bem maior. Entendermos que enquanto membros de uma equipa, a equipa é superior a nós. Enquanto equipa de uma organização, a organização é superior a nós. E o prejuízo que nós vamos causar à organização por causa do nosso conflito não vai afetar só a nós. Afeta a organização. E que pode levar, sim, a organização a ter um posicionamento que vai prejudicar profundamente ainda nós os dois. Então ali vem a questão da defesa do bem maior. Tá bem, não cruzo, não estou de bem com a Florinda esses dias, mas eu preciso trabalhar para ela, precisamos produzir para Angola. Então temos que guardar no local de trabalho aquelas nossas diferenças e fazer o trabalho acontecer. O que é que vocês acham? Quais são os benefícios de resolver os conflitos de forma saudável? Já falámos aqui que é possível, ok. Quais são os benefícios? São vários, como por exemplo uma união entre grupos, uma conversa saudável, uma liderança menos tóxica ou um ambiente de trabalho menos tóxico. Para eu depender ou para ter um momento de conversa com o Enoque, obviamente eu criei um interesse na sua pessoa. Olha, ele diz que todos nós somos interesseiros. De certo ponto nós somos interesseiros. Há uns que mostram um interesse para o lado não muito bom e os outros para o interesse para alavancar ambas as partes. Aí sim, quando nós temos a capacidade de reconhecer que não, estamos num processo, que é normal que isso aconteça por sermos humanos e também que esse processo é uma fase. Termina, independentemente do processo de mediação, ambas as partes sairão vencedoras. Serão vencedoras. Exatamente. Sim, há necessidade sim de optarmos sempre pela vertente construtiva da resolução do conflito. Por quê? A princípio, para salvaguardarmos as relações humanas, isso é muito importante, porque a nossa tendência natural é de sermos justiceiros, nós somos. Se não nos fizerem justiça em algum lado, nós vamos fazer. E termos capacidade de não deixarmos esses resquícios emocionais, ultrapassarmos positivamente estas questões, reafirmarmos os laços, conhecermos-nos, os conflitos servem para isso. Eu vou saber até que ponto eu devo lidar com fulano, vamos estabelecer os limites, para que depois a nossa vivência intra ou extra espaço laboral seja saudável. A lógica do perdão tem sido um outro fator que sempre se levanta no ato de mediar conflitos. Não, o perdão nada tem a ver com esquecer. Sim, não é esquecer. A lógica do perdão é eu me lembrar da situação de dor que eu passei por causa de alguém, olhar para esta pessoa sem necessidade de sentir vingança. Exatamente. Isto é que é. Então, essa deve ser
uma das metas a alcançar com a resolução dos dar um conflitos sorriso para por aquela preservarmos, acima de tudo, o chamado ambiente ou clima organizacional, que é o que, de uma forma simples, o clima organizacional é aquilo que a Florinda proporciona aqui aos nossos colegas que estão nas câmeras como bem-estar. Como é que eles se sentem ao teu lado? Como é que cada um se sente Eles ao gostam meio? de gravar comigo. E a lógica é que, feliz ou infelizmente, a maneira como eu vou me sentir no local de serviço depende grandemente dos outros. Então, cada um tem a responsabilidade de assegurar, de criar um clima salutar para o seu colega. Olha que acabaste por deixar ficar aqui já um pontapé de saída para uma coisa que eu tenho aqui idealizada. Muito bom. Mas, antes de falarmos sobre isso, eu gostava de agradecer-vos, mas antes, os vossos conselhos finais para as instituições. O Enoque falou de um facto muito importante. É preciso estarmos em equipa. É preciso entendermos que cada um de nós tem a sua terça parte para o resultado final ser bom. Mas, em gesto de conclusão, que mensagem é que fica? Como gerir os conflitos? Começamos por ler. Ok, em gesto de conclusão, gestores, líderes, chefes, idealistas, todo aquele que tenha uma posição de espelhar as suas ações a outrem, devem olhar no seguinte: o ser humano, nas suas 3 dimensões, somos completamente complexos. E essa complexidade, muitas das vezes, é compreendida também a força que o outro precisa e, no momento, sim, a força também que eu preciso do outro. Então, devemos entender que o ser humano tem dias bons e dias não muito bons. Então, a temperatura deve ser medida com um termômetro, não com palavras. Então, muito obrigado. Obrigada a nós. Enoque. Enquanto seres sociais, sociáveis, socializantes e socializadores, vou aqui usar um termo, mas não na maneira conotativa, estamos condenados a estarmos amarrados uns aos outros, ok? Por esse motivo, os conflitos são inesgotáveis, tá? São inevitáveis, eles vão acontecer sempre, mas conforme falamos aqui na nossa abordagem vasta, é necessário que olhemos sempre para aquilo que podemos ganhar de positivos nele. O acontecimento de algum conflito laboral ou intrapessoal não precisa necessariamente significar o fim da relação, da relação humana que devemos ter e, acima de tudo, preservarmos-nos a nós e preservarmos aos outros, pois todo o conjunto de emoções que nos transferimos uns aos outros assegura o nosso estado mental. Há pessoas que, de adoecerem nos locais de trabalho, mentalmente estão a adoecer os seus familiares, por causa desse filtro que não existe. Então, cuidemos-nos mais, sejamos mais humanos e, a fim de tudo, vença o amor e o amor vai nos fazer cuidar bem uns dos outros. Assim mesmo. Amar é vida. Eu penso que está tudo dito. Aliás, há muito que se teria dito e há muito que poderá ser dito na próxima ocasião. Eu tive aqui uma aula magna que vocês não têm noção. Espero que vocês também tenham tido e retirado aqui o essencial para que tenhamos boas convivências. Nós precisamos conviver bem. E eu acho que podemos transformar os conflitos em oportunidades. Penso que é possível transformarmos os conflitos em oportunidades de sermos pessoas melhores. Então seja uma pessoa melhor e evite o conflito interpessoal, apesar de eu não ter dito que vão existir sempre. E se existirem está tudo bem, mas saiba geri-los. Voltamos a próxima sexta-feira com outros convidados, outras incidências e um outro tema. Hoje nosso obrigada é para o Enoque Paulo e também o Laureano Salamanca. Vão aos Facebooks, Instagram, em todas as redes sociais que vão poder conhecer um bocadinho mais os nossos 2 convidados, que eles têm conteúdos muito importantes e têm, na verdade, muito para vos oferecer. Não esqueçam de segui-los e, claro está, deixar ficar as perguntas que vocês puderem no perfil de cada um deles. Facebook, Instagram. Vocês usam o TikTok? Sim. E o TikTok também. Então fiquem todos bem, nós voltamos a estar juntos na próxima sexta-feira. Até lá, Deus abençoe. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.